Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, amados. Estamos na presença daquele que pode todas as coisas. E eu quero que agora já, você já faça a sua declaração profética, a sua declaração de fé, em cima deste propósito profético de oração que estamos em todas as nossas lives, todos os dias, 6:30 da manhã e 6:30 da noite. Eu quero que você declare agora aqui nos comentários: minha família no altar do Senhor. Escreva isso aqui embaixo: minha família no altar do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que a sua família será tremendamente abençoada. Por quê? Porque não existe lugar mais santo, não existe lugar mais puro, não existe lugar de maior provisão, de maior fogo, de maior segurança, de maior proteção, de maior provisão e promoção do que o altar do Senhor. Então apresente a sua família agora no altar do Senhor. Amém? Queridos, estamos aqui em São Paulo, né? Estou aqui no hotel, então a acústica não é muito boa. Eu peço que você me perdoe por isso, mas eu não podia deixar de orar com você agora à noite. Também não vou poder fazer uma live muito extensa, muito comprida, porque logo mais já temos os dois eventos que eu vou estar participando, um evento, e vou estar também participando de um podcast muito abençoado. Mas isso é assunto para depois. Amém? Meus amados irmãos, minhas ovelhas queridas, Deus tem feito maravilhas no meio do seu povo. Só na semana passada recebemos 2 testemunhos de cura de câncer. Talvez você diga para mim: mas profeta, eu não tenho um câncer, eu não estou lutando contra isso. Talvez você não tenha um câncer na sua saúde, glória a Deus, e eu profetizo que você nunca terá. Mas às vezes esse câncer está na família, às vezes está nas finanças, às vezes está nos seus pensamentos, no seu coração, nas suas emoções. Deus é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais do que apenas abençoar você. Eu quero em nome de Jesus declarar, o poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu estou desde hoje de manhã, queridos, num tema muito forte, onde Deus falou comigo no meio da madrugada, e Ele me disse: fala ao meu povo, comunique ao meu povo que estou por fazer grandes coisas. Estou por fazer grandes coisas, mas para que essas grandes coisas aconteçam na vida de cada uma dessas ovelhas, elas não podem ignorar os meus sinais. Querido, se você não assistiu a live de hoje de manhã, você precisa assistir. Porque na live de hoje de manhã eu falo muito sobre essa questão dos sinais de Deus, de como Deus fala conosco, e agora eu vou dar continuidade a isso. Amém? Obviamente falamos hoje pela manhã que Deus está constantemente falando. O tempo todo Deus está falando. Por quê? Porque Ele quer se comunicar conosco. Por que Deus quer se comunicar conosco? Porque Ele precisa? Não, queridos, na verdade é um ato de bondade, de amor de Deus por nós. E por isso Ele comunica conosco para nos abençoar. E Ele vai nos dando sinais. Assim como hoje de manhã eu mencionei os sinais de trânsito, onde um diz que você pode andar com o seu carro a 110 por hora, num outro lugar é 100 km por hora, num outro lugar você já pode voltar para 110 km por hora, num outro lugar você precisa reduzir para 80, em alguns lugares a 60, a 40 por hora. E se você não obedecer esses sinais, você corre um risco muito grande
de causar um acidente, de se acidentar. Por quê? Porque foram pessoas, foram engenheiros, foram pessoas que estudaram aquela via, aquele local, e eles então, para trazer segurança aos motoristas, eles determinam uma velocidade limite, para que todos venham a trafegar nesta velocidade limite, minimizando então os riscos e aumentando a segurança. Queridos, da mesma forma Deus faz, só que aí é com uma inteligência absoluta. O nosso Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus vê coisas que nós não vemos. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Ele ouve conversas que nós nunca ouvimos, nunca ouviríamos. Então Ele traz sinais a todos nós para nos abençoar, para nos proteger, para se comunicar conosco e nos dar a instrução dEle. E eu tenho ensinado aqui que é na instrução de Deus que nós temos a proteção de Deus. É na instrução de Deus que nós temos a provisão de Deus. E é na instrução de Deus que nós temos a promoção de Deus. Então nós não darmos atenção às instruções de Deus, isso é loucura, queridos. Isso é loucura. Mas profeta, alguém pode perguntar, profeta, como eu posso ser instruído? Uma das formas que Deus fala é através de sinais. E eu fui tomando nota quando Deus foi falando, algumas coisas eu inclusive já ministrei aqui nas lives, e algumas Deus me relembrou no meio da madrugada. Por exemplo, o que os sinais são de Deus, ou o que são os sinais de Deus, perdão. O que são os sinais? Os sinais de Deus são recados de Deus para nós. Sabe, não, às vezes não é uma instrução cheia, não é uma instrução completa, é apenas um sinal. Ou seja, Deus já lhe deu uma instrução para você ir numa determinada direção, para você fazer determinada coisa, e esses sinais são sinais às vezes para você parar, às vezes para você acelerar, às vezes para você dobrar à direita, dobrar à esquerda, voltar a dobrar à direita, e assim você ir construindo toda essa instrução profética que você recebeu anteriormente e chegar então onde Deus quer que você chegue, ao pleno conhecimento da verdade. Queridos, Deus tem para nós, a Bíblia diz, isso é uma promessa de Deus, que Ele tem vida e vida em abundância para todos nós. Mas para vivermos isso, precisamos estar atentos aos sinais, não ignorarmos os sinais e sim obedecermos cada um desses sinais. E como podem vir para nós esses sinais? Como podem chegar para nós esses sinais? Eles podem vir através de uma impressão interior, ou seja, Deus falando com a sua própria voz no nosso coração. E para nós entendermos, às vezes Deus faz, você já deve ter ouvido, pensado ou sentido como se fosse a sua própria voz falando com você mesmo. Se você já sentiu isso, escreva aqui embaixo, eu aqui profeta, só escreva isso com letras grandes, eu aqui profeta. Sabe aquela voz que parece a sua voz, que diz para você, você não deveria fazer isso, ou você devia fazer isso, não deixe de fazer. Essa é a voz do Espírito Santo. Ainda, mas profeta, e se for a minha voz, se for o meu coração? Sim, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, mas aí nós vamos apelar para outras chaves espirituais, outras questões que nós devemos sim praticar, outros pontos importantes, como orar ainda mais a Deus, nos tornarmos mais sensíveis para uma confirmação de Deus. Amém, amados? Impressão interior, uma palavra ministrada, uma palavra pregada. Eu tenho certeza que nesta pregação, nesta ministração da palavra, Deus está falando com muita gente aqui. Quantas vezes será que você já não lembra de situações que Deus lhe deu um sinal claro e você não deu atenção? E talvez você acabou passando um momento complicado. Às vezes os sinais de Deus, eles vêm através de uma palavra que chega a nós, através de um homem de Deus, uma mulher de Deus, com uma palavra profética mesmo, uma profecia. Deus está me dando um nome, Deus está me dizendo que uma pessoa não deve fazer isso, deve fazer aquilo. Nós não podemos ignorar esses tipos de sinais, queridos. De forma alguma. Você recebeu uma palavra, mesmo que você esteja na dúvida, tem um sinal de trânsito que diz, na dúvida, não ultrapasse. Tem muita gente com dúvida e fazendo a ultrapassagem. E aí vem os desastres, aí vem as tragédias financeiras, tragédias familiares.
Vamos parar, queridos, de nos colocarmos em situação de risco, em situações de tragédias iminentes, sabe? Às vezes nós mesmos nos colocamos ali, Deus falando, Deus dando sinais, Deus levantando pessoas, Deus nos fazendo ouvir pregações, seja ao vivo dentro de uma igreja, seja através do YouTube, e parece que muitas vezes as pessoas não querem dar ouvidos à voz de Deus. É muito perigoso, queridos. Outra forma que Deus pode nos trazer sinais é através de um conhecido, de uma conhecida, alguém que nós amamos, respeitamos, que conhecemos a trajetória cristã dessa pessoa. Ela vem nos dar um recado: olha, quem sabe você não deveria fazer tal coisa. Ah, mas será que Deus pode usar alguém que não é um profeta, não é uma profetisa ou uma profeta? Claro que Deus pode, queridos. Deus usou, inclusive, para falar com um profeta, Deus usou uma mula. Então por que Deus não poderia usar qualquer pessoa? Nós não podemos ignorar os sinais. Amém? Outra forma, queridos, através de sonhos. Eu contei para vocês aqui. Se não me falha a memória, era para ser no final de semana passado. Final de semana passado, se eu não estou equivocado, ou no anterior. No anterior, perdão. No final de semana anterior. Queridos, eu tive um sonho uma noite. E nesse sonho, eu sonhei com um acidente de carro. E não era um acidente leve. Era um acidente muito grave. E aquilo me acendeu o quê? Um alerta. Era um sonho profético? Não era. Deus me revela, Deus me mostra. Não vou afirmar que foi na noite seguinte, mas uma ou duas noites seguintes eu tive o mesmo sonho, só que um pouco mais grave. Eu acordei com meu coração saindo pela boca e eu disse: pronto, certamente é Deus falando comigo. Eu disse: Deus, nesse próximo final de semana eu tenho 3 eventos, 3 agendas para cumprir fora do estado. 3 agendas para cumprir fora do Rio Grande do Sul. Eu iria para o estado de Santa Catarina, eu pregaria numa igreja na quarta, numa outra igreja na quinta, e num evento, numa conferência na sexta e no sábado. Seriam 4 dias trabalhando fora de Porto Alegre, servindo o reino de Deus. Tem coisa melhor que isso, servir o reino de Deus? Não, não tem. Mas Deus me alertou de uma grande cilada, de uma grande emboscada que Satanás queria fazer contra a minha vida ou contra quem estivesse indo junto comigo dentro do carro. Eu disse: Senhor, o Senhor pode fazer assim, e simplesmente esta cilada, esta tocaia, esta emboscada do diabo simplesmente se desfaz como um castelinho de areia na beira da praia do mar. O Senhor pode fazer, o Senhor não precisa nem estalar os dedos. O Senhor só manda e o castelo, ele desmorona por si só. Agora, se o Senhor não quer que eu vá, e o Senhor está me dando esses sonhos, confirma no meu coração, Senhor. Eu não vou mover nada, eu não vou ligar para ninguém, meu Deus, para eu não me precipitar. Eu não estava dizendo: Deus, eu não vou falar, o Senhor é que tem que fazer. Não, eu disse: Senhor, para eu não me precipitar e não errar em cima de um sonho, que talvez o Senhor só está me mostrando e quer me mover em jejum, quer me mover na oração, enfim. Porque Deus é que sabe de todas as coisas, como eu falei antes. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Ele vê coisas que nós não vemos. Ele sabe de conversas que nós nunca ouvimos e talvez nunca ouviríamos. Deus sabe de tudo isso. Então eu disse: Senhor, se existe algo e algum porquê, qualquer porquê, o Senhor sabe, mas se tem alguma coisa que o Senhor não quer que eu viaje, Senhor, eu estou em tuas mãos. Seja feita a tua vontade, não a minha. E eu queria muito estar com esses irmãos, com esses amigos, ministrando a palavra de Deus, servindo o reino de Deus, que é para isso que eu vivo, para servir a Deus e a sua amada igreja. Eu disse: Deus, o Senhor é que sabe. Queridos, 2, 3 dias depois que eu orei isso, o primeiro evento cancelado. No mesmo dia, o segundo evento cancelado. Aí eu disse: meu Deus do céu, isso não é normal. Aí eu liguei e disse: tudo certo. Não falei nada, tudo certo no nosso evento, final de semana. Meu mano querido, deixa eu falar, eu tive uma situação assim, eu preciso cancelar o evento. Era da outra semana, né? Eu disse: bom, glória a Deus. O irmão do outro lado: como assim glória a Deus? Eu disse: glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele com certeza não entendeu nada, mas eu entendi tudo. Deus havia me dado sinais através de sonhos, eu me coloquei em oração, colocando a vontade de Deus como vontade absoluta para a minha vida, para o meu ministério. Isso também faz parte de nós não ignorarmos os sinais de Deus. Deus dá um sinal e eu digo, não é nada. Em Cristo eu sou mais que vencedor. E se for Deus me comunicando? E se é Deus que está lhe dizendo, não vá, não faça? A Bíblia tem indícios e textos que falam, e nós impedidos pelo Espírito Santo. Nós impedidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo pode impelir como pode impedir. Se você está orando para Deus lhe abençoar e guiar os seus passos, tem vezes que Deus vai dizer, vá, pode ir. Tem outras vezes que Deus vai dizer, não vá, pare. O que nós vamos fazer, queridos, com isso tudo? O que nós vamos fazer? Nós vamos dizer, não, Deus, seja feita a minha vontade e não a tua, não. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Amém, amados? Vocês estão entendendo essa palavra? Então, queridos, nós não podemos de forma alguma ignorar um sinal de Deus. Deus lhe fez sonhar. Deus lhe fez sonhar sobre alguma coisa. Teve esse mesmo sonho mais de uma noite. Pode ter certeza que é Deus falando com você. Pode ter certeza que é Deus falando algo para você. Se Deus, de alguma forma, lhe impedir de ir em algum lugar, não fique bravo com Deus, brava com Deus. Entenda que é Deus lhe protegendo. Então muitas vezes Deus vai fazer isso através de sinais. Ele vai lhe mostrar, sabe, como que colocando alguma coisinha assim no seu ouvido, dizendo, não é para fazer. Alguma coisinha no nosso coração, mas será que eu faço, será que eu não faço? Se Deus permitiu chegar dúvida no seu coração, pondere isso diante de Deus. Porque talvez o próprio Deus tenha permitido você entrar num estado de dúvida, justamente para você refletir melhor, para você pensar melhor e, mais importante ainda, para você se fazer sensível à voz de Deus. E aí então, sendo sensível à voz de Deus, entender a instrução de Deus, entendendo a instrução de Deus, obedecer à instrução de Deus e ser por Ele abençoado. Amém, minhas ovelhas queridas? Vocês recebem essa instrução profética? Então escreva aqui embaixo, eu não vou ignorar nenhum dos sinais de Deus. Escreva isso, eu não vou ignorar nenhum sinal do meu Deus. Amém, meus amados? Amém? Eu quero orar por vocês, mas Deus me deu uma palavra para uma moça, uma mulher chamada Janaína. Janaína, antes de eu estar aqui comunicando com vocês, eu estava orando e pedindo, Deus, revela, Senhor. E Deus não me revelou nada, mas agora, enquanto eu estava me preparando para então orar e finalizar, o Espírito Santo manda eu dizer a você, Janaína, que esse momento nas finanças de vocês foi um processo, está sendo um processo que o próprio Deus permitiu para ensinar ao coração de vocês ou de alguém para uma necessidade maior, de uma organização ainda maior, de uma administração ainda maior. E eu não falo só para Janaína, eu falo para todos aqui agora. Queridos, a administração de recursos de uma empresa, de uma família, não pode ser norteada pelas emoções. A administração não fala de emoção. Porque se der alguma coisa errada e os números se voltarem contra você, não adianta você chorar rios de lágrimas. Os números não vão mudar. E talvez se você não tiver a ação correta, perfeita, precisa, talvez esses números cresçam em tamanho e proporção, se voltando contra você ainda mais forte. Então, em nome de Jesus, não só a Janaína, mas todos aqui, venhamos a buscar em Deus a sabedoria para administrarmos os nossos recursos. Amém? Isso faz parte de uma mordomia. Você quer ser uma pessoa próspera? Você quer? Escreva aqui, eu quero ser próspero. Escreva. Mas não só escreva, ouça o que eu tenho para dizer. Uma pessoa próspera
antes de ser próspera, ela precisa mostrar no âmbito espiritual uma boa mordomia, ou seja, ela precisa cuidar daquilo que Deus está dando a ela. Não estou dizendo para você virar um pão duro, como falam, uma outra expressão, não sei se é uma expressão ruim, no sul não é, a pessoa ser mão de vaca. Não sei se em outro lugar do Brasil é uma expressão ruim, eu pediria perdão daí, mas no sul não é. Trata-se de uma pessoa que é mão fechada. Não estou falando de você ser mão fechada, você não faz mais nada, você não se diverte, você não faz nada de bacana com a família, você não sabe, você não passeia, só está junto. Não estou falando disso, estou falando de uma boa mordomia. Boa mordomia o que é? Equilíbrio. Mas esse é assunto para uma outra live, amém? Para um outro momento de oração. Eu quero orar por você agora, amém? Lembrando que amanhã de manhã, 6h30 da manhã, eu vou estar ao vivo aqui em jejum. Amanhã de manhã, 6h30, ao vivo em jejum, para nós juntos buscarmos e recebermos de Deus, amém? E antes de eu orar por você agora, eu quero fazer aqui não um simples convite, mas uma santa convocação. Você que não é inscrito aqui no meu canal, nós já estamos caminhando para a casa de 165 mil pessoas. 165 mil pessoas. Estamos caminhando para isso a passos largos. E se Deus lhe trouxe até aqui, é porque Deus está chamando você para ser mais um desses milhares de abençoados e abençoadas. Homens e mulheres que têm mergulhado no profético e sido abençoados por Deus. Amém? Amém? Então, aqui embaixo, de forma gratuita, é de graça, você não paga nada. Sim, é grátis, é de graça, você não paga nada. Basta você clicar aqui embaixo, na palavrinha inscrever-se, clique agora, está aqui embaixo, inscrever-se, depois clica no sininho, depois clique em todas. Inscrever-se, sininho e todas. Amém? Já se inscreveu? Entenda que no momento que você se inscreve, eu me torno um intercessor sobre a sua vida, tá bom? E mais, se você não deixou ainda o seu like, deixa o seu like, a sua curtida. Isso é muito importante para que muita gente seja abençoada. Amém? Eu tenho um recado também para uma mulher chamada Sandra. Sandra, eu não sei se é você, eu não sei se é alguém da sua família. Eu vejo alguém com uma dor do lado direito do corpo. Uma dor do lado direito do corpo. Eu não sei se é exatamente da região abdominal, mais deslocado para o lado direito, ou se é alguma coisa já tratando ali musculatura, talvez as costelas. Deus manda dizer que tem cura chegando na sua casa hoje, agora, em o nome de Jesus. Receba em o nome de Jesus, amém? Tem um homem aqui chamado Hélio. Hélio, Deus manda eu dizer a você que um novo tempo nas suas finanças está chegando, querido Hélio. Abra o seu coração, esteja atento aos sinais, Hélio, porque Deus vai fazer. Eu quero que todo mundo escreva aqui embaixo, mas escreva com fé, com muita fé. Eu creio, Deus vai fazer. Amém? Amém? Posso orar por todos agora? Se eu posso orar e abençoar você, escreva aqui embaixo. Seja profeta de Deus sobre a minha vida. Amém? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por esta palavra maravilhosa. Meu Deus, nos ajuda, nos capacita, Senhor, a reconhecermos os teus sinais e prontamente obedecermos os teus sinais. Senhor, não nos permita sermos pessoas distraídas, pessoas que não sabem ouvir os teus sinais, pessoas que não sabem ouvir a tua voz, Senhor. Meu Deus, nos livra de sermos pessoas insensíveis ao teu Espírito, pessoas que por não ouvirem estão muitas vezes negligenciando e ignorando os teus sinais. Senhor, nos livra disso, Pai. Senhor, abre o nosso entendimento espiritual, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais para que vejamos, compreendamos e obedeçamos todos os teus sinais. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada uma das minhas ovelhas queridas, até esses que estão se inscrevendo hoje. Meu Deus, que venha uma blindagem especial sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada corpo, sobre cada homem, cada mulher. Em nome de Jesus, eu declaro a tua vida abençoada. Eu declaro no nome de Jesus Cristo de Nazaré, você e sua família nunca mais serão os mesmos. Há um homem aqui chamado Francisco. Francisco, Deus manda eu dizer que ele está tocando a tua vida no sentido financeiro. Receba agora, Francisco, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem uma pessoa, eu não sei se é o nome do marido, se é o sobrenome de vocês, mas eu vejo o nome ou sobrenome Ataídes.
Deus manda dizer também que uma virada nas finanças de vocês, família Ataídes ou do nome de alguém Ataídes, recebam esta virada financeira em um nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai Santo, Pai querido, eu oro e abençoo cada uma das minhas ovelhas queridas. Eu declaro, meu Deus, um novo tempo, uma nova estação, Pai. Sim, meu Deus, uma nova estação guiada pelos teus sinais. Escreva aqui embaixo, Senhor, eu quero estar atento aos teus sinais. Escreva isso em forma profética com muita fé. Senhor, eu quero estar atento a todos os teus sinais. E assim eu te abençoo, minha ovelha querida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E amém, Jesus. Amém? Queridos, então lembrando, daqui a um pouquinho mais eu estarei participando de um podcast. Não sei se ele será gravado ou vai estar ao vivo. E vou estar ministrando junto com meu grande amigo, profeta Vinícius Iracete, sua amada esposa, a profetisa Ariane Iracete, na conferência Dreams, falando sobre sonhos. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Se você não está inscrito ainda, veja se ainda dá tempo, tá bom? Que Deus abençoe. Amanhã estou voltando para Porto Alegre, à noite estarei ministrando o nosso culto. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amanhã, 6h30 da manhã, estou aqui em jejum para abençoar você. Não perca. Que Deus abençoe. A paz de Cristo. Tchau, tchau.